Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com você sobre a autoconfiança. Algo que é tão difícil para tantas pessoas, é difícil inclusive para mim. E nesse caminho pelo autoconhecimento, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu fui descobrindo. Para ver um exemplo, eu muitas vezes acho que eu sou impostora, que eu acho que eu não estudei suficiente, que eu acho que eu não tenho tanto conhecimento para falar algo para as outras pessoas ou para realizar um trabalho, mesmo eu tendo estudado, mesmo eu tendo praticado, mesmo eu tendo anos pesquisado de várias fontes, eu ainda tenho esse sentimento. E eu garanto que muitos de vocês passam por isso, por esse tipo de sentimento de autocrítica. Inclusive eu estava assistindo o último vídeo que eu gravei aqui pra vocês, que eu não tinha assistido ainda antes de colocar no YouTube, e eu fiquei pensando como que eu consegui falar tudo isso, da onde veio tudo isso? Será que eu tenho mesmo a intuição que eu achava que eu tinha? E eu vendo esse vídeo eu pensei, meu, realmente eu tenho a intuição, porque eu não falei tudo aquilo ali sozinha, eu captei de algum lugar, simplesmente foi vindo como se fosse um canal. E ontem eu tive uma experiência de fazer uma troca energética com uma amiga. Ela faz as barras de Axis, ela correu as barras em mim. Não sei se vocês sabem o que é Axis, são 32 pontos na sua cabeça que, tocando o lado externo, trata coisas dentro do seu cérebro. Inclusive distúrbio bipolar, ansiedade, tristeza, pensamentos suicidas, a questão de bloqueios com dinheiro, com amor, com o próprio corpo, com a sexualidade, com o envelhecimento, todas essas coisas. Barras de Axis é maravilhoso, fica aí a dica, pesquisem. Enfim, ela foi fazer isso em mim e eu falei pra ela que então eu iria fazer uma sessão de Chakra and Crystal Healing pra ela, que seria uma sessão de alinhar os chakras com os cristais, né? Colocando os cristais nos pontos certos para alinhar os 7 chakras dela. Eu não sabia, quando eu combinei com ela de fazer isso, que ela estava com uma dor na coluna terrível. Eu cheguei na casa dela e ela perguntou: você quer primeiro? Eu vou primeiro. Eu falei. Ela começou a me falar que ela tava com essa dor na coluna. Eu falei: não, vai você primeiro, porque, né, dependendo se a dor dela tivesse muito insuportável, daí eu não ia fazer ela ficar na posição ali que ela precisa ficar sentada pra poder correr as barras em mim. Falei: deixa eu tratar você primeiro. Aí fui conversando com ela me explicou um pouquinho da dor, do que tava acontecendo. Ela se deitou. E aí ela falou que achou que nem ia conseguir ficar deitada o tempo inteiro, que eu falei que seria em torno de uns 30 minutos, por conta da dor que ela tava, do desconforto. Mas ela deitou, relaxou, se entregou pro processo, eu coloquei os cristais nela. E fiz algumas outras técnicas ali que eu também sei, também trabalho, porque eu senti que ela tava precisando mais naquele momento. E peguei e comecei a fazer o tratamento dela com uma musiquinha calma para ela ficar bem relaxada. Expliquei o que cada chakra significava pra gente, tanto com relação à nossa saúde, quanto à nossa parte energética, quanto o nosso dia a dia, o que cada chakra influenciava, e também que eu iria alinhar eles ali com os cristais para que ela encontrasse o maior bem-estar e essas outras coisas começassem a andar, a curar, enfim. Aí ela tava com essa dor na coluna e ela realmente falou que não tava nem conseguindo lavar louça nem nada direito. Quando a gente terminou, eu falei pra ela: você toma o seu tempo, levanta com calma, sem pressa, vai abrindo os olhos, porque ela falou que tava difícil de abrir os olhos. Que ela falou que sentiu, depois no feedback dela, ela me falou que sentiu como se tivesse uma energia muito grande, de muita amorosidade, que realmente a gente estava acompanhada por alguma entidade muito amorosa que estava ali tratando ela, porque ela sentiu isso tudo durante todo o tempo, que ela enxergou luzes violetas e douradas, que eu falei para ela que são luzes de sabedoria e de transmutação. Ela foi se levantando, quando ela se levantou, ela falou: nossa, eu não vou te dizer que a dor desapareceu, mas tá muito melhor. E, enfim, esse foi o feedback dela ali no primeiro momento, né? E o que me deixou muito feliz, porque eu não imaginava poder fazer essa cura toda numa pessoa. Ela foi minha primeira cliente de Crystal e Chakra Healing, que eu recém tinha terminado o curso, apesar de outras técnicas, outras coisas que eu já estava fazendo há muito mais tempo, que eu também coloquei nela ali no momento, mas eu queria ver mais o efeito dos cristais também, do meu trabalho em si,
aplicação de energia com as mãos, enfim. E mas, voltando ao assunto do falta de confiança em si mesmo, o tempo inteiro eu estava pensando assim: "Será que vai dar certo? Será que ela vai sentir alguma melhoria? Será que eu sei mesmo o que eu tô fazendo? Ou será que eu sou só uma impostora?". De novo veio aqueles pensamentos de autocrítica, sabe. E aí com esse feedback dela eu pensei: "Nossa, então realmente eu consigo, realmente o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu me dediquei faz sentido. Realmente eu consigo ajudar alguém e não só ser ajudada". Então, aquilo me deixou muito feliz. E aí eu deitei, ela fez as barras em mim, correu as barras em mim, né. E eu saí de lá tão feliz, meu dia foi maravilhoso, enfim. E aí conversando com ela hoje de manhã, porque eu queria saber como que estava a dor dela, se tinha melhorado, mas no fundo eu estava pensando: "Não, deve ter sido só momentâneo ali, depois ela voltou a sentir a dor, né". Porque a gente tenta se boicotar, a gente vai de novo pra autocrítica, vai de novo pra aquele lugarzinho, né, de que a gente não fez o suficiente ou que a gente não é o suficiente. E aí o feedback dela foi melhor ainda, ela falou: "A dor não desapareceu, mas tá 5%. Tem momentos que praticamente desaparece tudo, de vez em quando eu me mexo, eu sinto um pouquinho". Ela falou assim: "Mas eu tô ainda impressionada com a sensação de amorosidade, de acolhimento que eu tive enquanto tu estava fazendo a prática em mim". E isso me deixou muito feliz, porque primeiro eu sei que eu tô no caminho certo, segundo, valida a ideia de que a autocrítica, ela tem que ser eliminada da nossa vida, ainda mais quando a gente sabe que a gente estudou, quando a gente sabe que a gente se dedicou, quando a gente sabe que merece. A gente só precisa ter a autoconfiança, a autoestima, o autoamor, de dizer sim, eu mereço, sim, eu sou o suficiente, sim, eu fiz suficiente. E mesmo que em algum momento pareça que o que você não fez, que o que você fez não foi suficiente, você fez tudo aquilo que você poderia fazer naquele momento, de acordo com as crenças, com a sabedoria, com o conhecimento que você tinha naquele momento. Então não se culpe, não olhe para o passado se culpando, faça as pazes com o passado e principalmente acredite no seu presente. Porque se você quer construir um futuro melhor para você, você precisa acreditar em você no presente, estar focado na sua presença, naquilo que realmente a sua alma está escolhendo fazer e confiar em você, no seu coração, na sua alma, não deixar a cabeça ficar palpitando, porque muitas vezes os nossos pensamentos nem são nossos. A gente capta eles do coletivo. E a gente tem que aprender a filtrar o que é nosso, o que faz sentido, aquilo que está alinhado com o nosso coração. E o nosso coração, a nossa alma sempre vão dizer que sim, a gente é suficiente, a gente é capaz, a gente tá sim aberto para escutar o que o invisível tem para nos dizer. A gente tem que confiar na nossa intuição, confiar no nosso poder pessoal, no nosso poder espiritual e seguir em frente, não se deixar abalar pela crítica dos outros e muito menos pela autocrítica. Se ame, ame aos outros, um amor incondicional que a gente ainda está aprendendo aos pouquinhos, gatinhando como fazer, um amor que muitos outros seres já fizeram por nós e que a gente ainda está aprendendo a fazer, mas em primeiro lugar, primeiro de tudo, se dê o auto-amor, se dê o auto-perdão, se entenda, busque esse autoconhecimento no dia a dia e você vai ver como a sua vida vai melhorar, porque você estando do seu lado, a vida vai estar sempre do seu lado e você pode fazer milagres, tanto na sua vida quanto na vida de outros, em termos de cura, de prosperidade, de amor, de realização, de, de tudo que você quer conquistar e que você sim merece nesse planeta, tá bom? Deixa aqui o meu beijo carinhoso para vocês e espero que isso tenha ajudado um pouquinho vocês a se entender, a se amar um pouco mais. Um beijo.